Boa noite a todos que vão entrar aí e vão acompanhar essa transmissão. Bom, apesar de os cultos presenciais terem sido, graças a Deus, liberados, né? Hoje nós vamos fazer a transmissão e creio que a partir da semana que vem a gente já consiga voltar para os cultos públicos presenciais. Bom, sem mais delongas, eu quero começar explicando o tema dessa série, né? Não sei se você viu, mas o tema dessa nova série que nós estamos iniciando hoje, que é a série de pregações do mês de abril da nossa igreja Cristo para a Cidade, eu dei o título de Selfie do Deus da Bíblia. E eu quero começar explicando o porquê desse título, né? Antes que alguns acham que é algum tipo de heresia, alguma coisa ruim. Bom, você sabe o que é selfie, né? Selfie é uma foto de si mesmo. Selfie é quando a própria pessoa pega o celular e ela tira foto de si mesmo. Então, a selfie, o significado de selfie é uma fotografia de si mesmo, é uma espécie de autorretrato. É quando você tira uma foto de si mesmo para, vamos dizer assim, né, revelar você mesmo. Então, o que eu quero com essa série, eu dei o título de Selfie do Deus da Bíblia, é porque o meu propósito com essa série é nada mais, nada menos do que pregar sobre alguns atributos de Deus. Então, essa série é uma série sobre os atributos de Deus, né? Os atributos de Deus são as características, são os aspectos do caráter de Deus que Ele mesmo revelou na Bíblia, né, para nós seres humanos. Então, Deus, o Deus que nós cremos que é o Deus criador de todas as coisas, Ele se revelou à humanidade principalmente através das Sagradas Escrituras, né? E através da Bíblia, Deus revela os seus atributos, Deus revela os aspectos do seu caráter. Nós conhecemos o Deus da Bíblia através da própria Sagradas Escrituras. Então Deus se revelou a nós, Deus revelou aquilo que Ele queria que nós conhecêssemos a respeito dele, Ele o revelou através das Sagradas Escrituras. Então, o propósito dessa série é pregar sobre alguns, porque é difícil resumir em um mês todos os atributos de Deus, mas eu vou buscar pregar sobre alguns atributos de Deus nessa série. Por isso, selfie do Deus da Bíblia. É como se a Bíblia fosse uma foto, uma selfie que Deus tirou dele mesmo para se revelar à humanidade. E por que é importante falar sobre os atributos de Deus? Por que é importante? Bom, o primeiro motivo é porque a Bíblia nos diz que os ímpios desprezam a Deus por não conhecê-lo. Olha o que a Bíblia diz no Salmo 50, dos versículos 16 a 21, Deus diz assim. Olha o que a Bíblia diz, Salmo 50, dos versículos 16 a 21. Mas ao ímpio, Deus diz: que direito você tem de recitar as minhas leis, ou de ficar repetindo a minha aliança? Pois você odeia a minha disciplina e dá as costas às minhas palavras. Você vê um ladrão e já se torna o seu cúmplice, e com adúlteros se mistura. Sua boca está cheia de maldade e a sua língua formula a fraude. Deliberadamente você fala contra o seu irmão e calunia o filho da sua própria mãe. Ficaria eu calado diante de tudo o que você tem feito? Você pensa que eu sou como você? Mas agora eu o acusarei diretamente, sem omitir coisa alguma. Aqui são a descrição do que Deus fala aos ímpios, aqueles que o desprezam, né? Os ímpios na Bíblia não são os ateus, não são aqueles que não acreditam em Deus, mas são aqueles que, mesmo conhecendo a Deus, o desprezam, aqueles que dão as costas para Deus, que não querem saber de Deus. E o interessante é que no versículo 21, depois de citar alguns pecados dos ímpios, Deus diz assim: ficaria eu calado diante de tudo que você tem feito? E olha que interessante, Deus diz assim, ó, você pensa que eu sou como você? Em outras traduções diz assim, você pensavas que eu era igual a você. Então, falando a respeito do pecado dos ímpios, daqueles que desprezam a Deus, o próprio Deus diz que muitos o desprezam por achar que Deus é como nós. O problema de muitas pessoas é achar que
que Deus é igual ao ser humano, é achar que Deus é como um de nós, que Deus é um mero ser humano, ou é bem parecido com a gente, que Deus lida da mesma maneira que nós, que Deus naquele ditado popular, né? Você já ouviu alguém dizer assim, você está pensando que eu sou da sua laia? Né? Numa tradução bem clara, em outras palavras, Deus basicamente poderia parafrasear esse verso dizendo assim, né? Você acha que eu sou da sua laia? Em outras palavras, o problema de muitas pessoas é achar que Deus é igual a nós seres humanos. E aí a gente acaba lidando com Deus com irreverência, com falta de temor, por achar que Ele é igual a nós seres humanos. Então a importância de estudar e falar sobre os atributos de Deus, em primeiro lugar, é para isso. Porque se nós não conhecemos a Deus por Ele mesmo, né? Você já leu algum livro, ouviu alguma biografia, que é o próprio autor a autobiografia, né? O autor escrevendo a sua própria história. Então, se nós não conhecermos a Deus por quem Ele mesmo se diz ser, nós corremos um sério risco de nos tornarmos ímpios, desprezando a Deus, achando que Deus é como nós. Mas um segundo motivo, e eu vejo ele no livro de Oséias, é que eu falei a respeito dos ímpios, mas Oséias é um livro que mostra como que o povo de Deus também pode cair nesse pecado, também pode cair nesse problema. Oséias capítulo 4, versículo 6. Olha o que Oséias diz para o povo de Deus. Oséias foi um profeta que profetizou contra o povo de Deus da sua época, que era rebelde diante de Deus. Olha o que Oséias diz, representando e falando em nome de Deus. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Esse versículo 6 de Oséias 4 é bem conhecido. Meu povo perece ou foi destruído ou é destruído por falta de conhecimento. Eu já vi que a maioria das pessoas, quando lembra desse verso, acha que esse conhecimento aqui é um conhecimento intelectual, é um conhecimento a respeito das coisas de Deus. Mas não, pelo contexto do livro de Oséias, pelo contexto do livro todo, quando Oséias fala a respeito do conhecimento, que é a falta de conhecimento que faz o povo ser desprezado por Deus e ser destruído, esse conhecimento é o conhecimento de Deus, é o conhecimento a respeito de quem Deus é. Tanto que olha no verso 6, versículo 1, olha Deus chamando o povo, venham, voltemos para o Senhor. Verso 3 do capítulo 6, conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Versículo 6 de Oséias 6, pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus ao invés de holocaustos. Então, o povo da época de Oséias, que era rebelde para com Deus, e Deus no livro de Oséias chama eles de adúlteros, diz que eles se prostituíram abandonando a Deus. Oséias, falando em nome de Deus, transmitindo a palavra do Senhor ao povo, ele diz que o problema do povo era a falta de conhecimento, e não conhecimento intelectual, mas conhecimento a respeito de quem Deus é. Então nós vemos que nos piores períodos da história de Israel, o povo pecou, desprezou a Deus, se rebelou contra Deus, se prostituiu por falta de conhecimento. E repito, não é aqui um conhecimento intelectual, não é um conhecimento a respeito das coisas da vida, é um conhecimento a respeito de quem Deus é. Conhecimento esse que no contexto de Oséias vem através do conhecimento da lei de Deus, em outras palavras, das Sagradas Escrituras. Então, Deus escolheu se revelar à humanidade através das Sagradas Escrituras, e quando nós não conhecemos através da forma que Ele se revelou, quando nós não o conhecemos, quando nós criamos uma imagem de Deus que não é uma imagem que Ele mesmo revelou a respeito de si mesmo, nós corremos o risco de nos tornarmos ímpios e de mesmo, às vezes, crendo em Deus, sendo o povo de Deus, nós o desprezarmos, nós o abandonarmos, nós o rejeitarmos e nos tornarmos rebeldes para com Deus. Essa é a importância de estudar e pregar e ouvir a respeito dos atributos de Deus. Essa é uma dos motivos pelo qual nós temos que ler a Bíblia, porque nós precisamos conhecer a Deus
Precisamos, como diz Oséias, nos esforçar em conhecer a Deus, mas conhecer a Deus da mesma forma como Ele se revelou. Talvez você já deve ter dito para alguém assim, você não me conhece de verdade não. Fulano, você pensa isso de mim? Nossa, acabo de descobrir que você não me conhece de verdade. Basicamente o que Deus diz é esse, o perigo é esse, o perigo de não conhecermos a Deus por quem Ele se revela ser, é que nós podemos criar uma imagem de Deus que é totalmente errada e na Bíblia isso acaba também se tornando idolatria, porque nós podemos descrever ou ter na nossa mente, na nossa cabeça, no nosso coração uma imagem de Deus, nós podemos crer num Deus que não é o Deus da Bíblia. Por quê? Porque por não conhecê-lo como ele se revela, nós podemos acabar atribuindo a Deus características que ele não tem. Ou retirar do Deus que se revela na Bíblia atributos que ele na Bíblia revelou que ele tem. Bom, mas então vamos lá. Hoje eu quero resumir basicamente 3 atributos. Hoje eu quero falar sobre Deus como Criador, como único e como soberano sobre todas as coisas. Para isso, gostaria de convidar, se você está com a sua Bíblia na mão, abrir comigo Atos capítulo 17. Atos capítulo 17, Novo Testamento. Vai ter no Novo Testamento Mateus, Marcos, Lucas, João. E depois de Lucas, depois de João, na verdade, vem Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos capítulo 17. Nós vamos ler, eu vou começar a ler primeiro, vou fazer uma leitura geral do versículo 22 a 31 e depois nós vamos passando devagar por esse texto. Então, Atos 17, dos versículos 22 a 31, diz assim a palavra de Deus. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com a inscrição ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Verso 29. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feito pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Vamos orar. Senhor Deus, eis aqui a Tua palavra, que o Senhor possa falar conosco nessa noite. Deus, enquanto eu me esforço para tentar ser o mais claro possível, eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor me ajude, que o Senhor me dê clareza, que o Senhor me ajude a ser objetivo e claro ao mesmo tempo, que o Senhor me ajude, Espírito Santo, a glorificar e nessa tarefa difícil que é falar sobre os atributos de Deus, tentar mostrar a glória do Deus que nós cremos, o Deus criador de todas as coisas, do único e verdadeiro Deus, e do Deus que é soberano sobre todas as coisas. Que enquanto eu falar, Espírito Santo, o Senhor possa ir no mais íntimo de cada coração, que o Senhor possa fazer em cada coração de todos que vão ouvir aquilo que somente o Senhor pode fazer, que é convencer do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Vamos lá, versículo 24 de Atos 17.
Deixa eu contextualizar primeiro aqui. Aqui nós temos Lucas narrando a história do dia em que o apóstolo Paulo estava na cidade de Atenas, e Paulo, andando pela cidade e observando, como ele mesmo diz nesses versos, começou a observar como que os atenienses, os moradores de Atenas, os gregos, eles eram muito religiosos. E observando, Paulo chega em um local onde havia altares a várias divindades. Os gregos, eles sempre adoraram vários deuses. Os gregos, principalmente da Grécia Antiga, eles adoravam a vários deuses, eles criam em várias divindades. Talvez se você assistiu filmes como Percy Jackson, né, fala a respeito disso. Talvez você já assistiu o desenho Hércules. Então esses desenhos e filmes mostram como que os gregos, eles acreditavam em vários deuses, em Zeus, Atenas, né, e vários outros. Então os gregos, eles criam em vários deuses e tinham esculturas a respeito desses deuses. Então Paulo chega em Atenas e ele encontra lá o local público onde havia altares para várias divindades. E ao caminhar e observar, Paulo observa um dos altares que não havia estátua, não havia imagem de escultura, mas tinha apenas um letreiro escrito ao Deus desconhecido. E o apóstolo Paulo estava em Atenas para pregar o evangelho de Jesus Cristo. E ele aproveita aquele altar escrito ao Deus desconhecido para começar, a partir dessa oportunidade, pregar o evangelho para aquele povo daquela cidade. Então, ele começa dizendo para eles: olha, vejo, e um detalhe interessante para você entender. Nesse local, no Areópago, onde ele estava, era um local onde os intelectuais e todas as pessoas que acreditavam que tinha algo para passar para as pessoas se reuniam. E as pessoas da época tinham o hábito de ir lá para ouvir quais eram as novidades, para ouvir, né, o que as pessoas que diziam ter algo para fazer, elas iam. Então eles iam lá para de fato ouvir tudo quanto é pessoa que dizia alguma coisa. Então Paulo, aproveitando também esse ambiente, ele se levanta e diz para o povo que tinha algo para falar, e aproveita aquela oportunidade, aquela deixa do altar que estava escrito ao Deus desconhecido, que não tinha imagem de escultura, e começa a pregar o evangelho e começa a discursar e a falar com aquele povo. E ele começa no versículo 24 dizendo assim: o Deus que fez o mundo. Na verdade, ele começa dizendo: ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, é o que eu anuncio. Paulo pega o altar escrito ao Deus desconhecido, que não havia imagem de escultura, e ele diz assim para os atenienses: olha, é sobre esse Deus que eu estou aqui para pregar. E ele começa a dizer assim, no versículo 24: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. Paulo começa dizendo que o Deus que eles adoravam sem conhecer, naquele altar escrito ao Deus desconhecido, é o Deus que criou, que fez o mundo e tudo o que nele há. Paulo começa afirmando isso. O Deus que criou o mundo, que criou o cosmos, que criou todas as coisas e tudo que existe no mundo. Só para você entender, eu disse aqui que os gregos, eles acreditavam em vários deuses. E eles acreditavam que os deuses não necessariamente, alguns gregos acreditavam que na verdade existiam vários deuses e que, apesar de existirem vários deuses, não foram os deuses que haviam criado o universo, o cosmos. Os gregos usavam essa palavra cosmos para se referir a tudo que existe, para se referir a toda a existência, para se referir ao mundo, às pessoas e tudo que existe no mundo, tudo que existe, vamos dizer assim, nas galáxias, né? Tudo que existe, tudo que faz parte da existência, os gregos resumiam nessa palavra cosmos. Então, e eles acreditavam que, embora eles acreditavam em vários deuses, alguns gregos não acreditavam que eram os deuses que haviam criado todas as coisas. Muitos gregos acreditavam que os deuses também haviam sido criados. Alguns acreditavam que havia uma força que gerou todas as coisas, e eles chamavam essa força de caos, que
Para uns era também um Deus, mas para outros não necessariamente era um Deus. Mas eles, enfim, resumindo, o pensamento grego da época era uma confusão total. Por isso que, no meio dessa confusão toda, eles decidiram adorar vários deuses e até mesmo um Deus que eles não conheciam. E no meio dessa confusão toda do pensamento grego, o apóstolo Paulo começa dizendo o seguinte: o Deus que criou o cosmos. A palavra que nós temos na nossa Bíblia traduzida como mundo é a palavra cosmos. Então olha o que Paulo está dizendo. Gregos, atenienses, o Deus que criou o cosmos, o Deus que criou toda a existência, o Deus que criou o mundo e tudo que nele há. Em outras palavras, Paulo estava dizendo, olha, o Deus que eu estou aqui anunciando, o Deus que vocês adoram sem conhecê-lo, é o Deus que criou todas as coisas. Eu quero te ajudar a entender que isso era revolucionário, porque quando Paulo diz que o Deus que ele estava anunciando era o Deus que havia criado todas as coisas, ele vai contra todos os pensamentos da maioria das religiões da época. Como eu disse, eles primeiro acreditavam em vários deuses e segundo, não era claro para eles se os deuses tinham ou não criado o mundo, se os deuses também eram criaturas que surgiram a partir de um outro propósito, de um outro motivo. Enfim, o apóstolo Paulo começa dizendo: o Deus que eu estou anunciando para vocês é o Deus que criou o mundo e tudo o que nele existe. Esse Deus que eu estou anunciando, ele é o Criador. Ele é a razão por todas as coisas existirem. Não foram outros deuses, não foram uma força. O Deus que eu estou anunciando para vocês é o Deus que criou todas as coisas. E apesar de eu ter escolhido esse texto de Atos 17, a Bíblia inteira afirma que Deus, o Deus que se revela através dela, é o Deus Criador. A Bíblia começa em Gênesis 1, versículo 1, dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio, Deus criou todas as coisas. Quando nada existia, no princípio, tudo que existe, toda a existência, tudo que nós vemos, incluindo nós e toda a existência, toda a criação, no princípio dela, ela foi criada por um Deus. Há um Deus que criou todas as coisas. Há um Deus, há um ser por trás de toda a existência. E esse ser é Deus. Deus é o Criador de todas as coisas. Tudo que existe foi Deus quem criou. E Paulo diz, esse Deus é que eu estou anunciando para vocês. Hebreus capítulo 11, versículo 3, o capítulo famoso da fé, diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Em outras palavras, o autor de Hebreus está dizendo, é pela fé que nós cremos que Deus criou todas as coisas, que Deus criou a partir do nada, a partir do zero, tudo que existe. Foi Deus que a partir do nada trouxe à existência tudo que existe. E o autor de Hebreus diz, tudo que hoje nós vemos, tudo no universo, aquilo que os astrólogos, através dos seus maquinários ali, eles conseguem olhar o universo, as estrelas, aquilo que os cientistas enviam jatos e foguetes e pessoas para o espaço e eles observam todas as coisas, as galáxias que alguns cientistas, parte da ciência, busca compreender e se aprofundar no conhecimento dela. Tudo que hoje existe, que nós seres humanos podemos ver, podemos investigar através da ciência, tudo que nós vemos foi Deus quem criou, e Ele criou a partir do nada. Portanto, o visível surgiu a partir do invisível. Deus é o autor e o autor da vida. Deus é a origem de todas as coisas. Nós cremos num Deus que é o Criador de todas as coisas. Nós não acreditamos que as coisas surgiram do nada. Na verdade, é preciso ter mais fé para acreditar que tudo que existe em toda essa complexidade surgiu de uma simples explosão, que a gente também não sabe o que motivou essa explosão. É preciso ter mais fé para acreditar no Big Bang, ou que tudo veio do nada, de uma explosão de partículas, do que acreditar que por trás de tudo isso há um Deus Criador de todas as coisas. Há
muitos cientistas, há muitas pessoas que quanto mais elas estudam a respeito do universo, a respeito da existência de todas as coisas, mais elas dobram o seu joelho para reconhecer, existe um Criador por trás de tudo isso. E eu te digo que mesmo pessoas que talvez não acreditem na Bíblia, mas cada vez mais o número de pessoas, talvez você acha que porque é divulgado na mídia e nas redes sociais, a maioria dos cientistas, eles não acreditam em Deus, mas isso é uma fake news. Uma das maiores fake news que as pessoas talvez acreditem é que a maioria dos cientistas são ateus. Deixa eu te dizer, é justamente o contrário. A maioria dos cientistas, eles creem, talvez não como nós cremos, nós que cremos da Bíblia, talvez ainda que não creem como nós cremos, mas a maioria dos cientistas, quanto mais eles estudam, quanto mais eles investigam toda a existência, toda a criação, principalmente nós seres humanos em sua complexidade, mais cientistas reconhecem que por trás da existência não tem como ter sido o nada, não tem como ter sido uma explosão. Cada vez mais pessoas reconhecem que por trás de toda a existência há um Deus. E o que o apóstolo está fazendo aqui, diante desses gregos, é dizendo o seguinte: é desse Deus que eu quero falar com vocês. Portanto, o Deus que se revela na Bíblia, ele se revela do início ao fim e em toda a Escritura como Deus, que é o Criador de todas as coisas. E seguindo dentro dessa linha também, por ele ser o Criador, está implícito ou está bem conectado, é inseparável o fato de que se Deus é o Criador de todas as coisas, se é Deus quem está por trás de toda a existência, ele é único e não há outro Deus. Deus não criou todas as coisas junto com outros deuses. Não havia um conjunto de deuses. Não foram como talvez alguns gregos acreditavam na época, e Paulo também está rebatendo esse pensamento, não foi um conselho de deuses que se reuniu numa mesa redonda na eternidade e decidiu criar todas as coisas. O que a Bíblia inteira vai afirmar é que existe um único Deus, que existia desde a eternidade, não foi criado, mas ele é. Ele não é uma criatura, ele não foi criado por ninguém. Ele existe desde a eternidade, por isso ele é Deus. Afinal, se eu tentar entender quem é que criou Deus, então eu estou falando de uma criatura, eu não estou me referindo a Deus. Se eu creio que existe um Deus, na verdade o conceito de Deus é daquele que é a origem de todas as coisas. A partir do momento em que eu achar que para Deus ter criado todas as coisas, ele precisava ser criado, então eu não estou acreditando em um Deus. E aí a gente entra para outros assuntos. E é por isso, esse é um dos motivos pelo qual havia confusão no pensamento religioso dos gregos principalmente. Então, Deus, ele é criador, e por ele ter sido o criador de todas as coisas, ele é único. Ele é único, ele é um único Deus. Foi ele quem decidiu criar todas as coisas. Mas o apóstolo Paulo continua dizendo, ele diz assim no versículo 24 e 25 agora: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Vou voltar nisso depois. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo. Aqui é outra coisa importante que está implícito nessa frase, e que essa frase do apóstolo Paulo resume toda uma teologia bíblica. O apóstolo Paulo disse: Deus, esse Deus, criador de todas as coisas, ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de alguma coisa. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: por Deus é o Criador de todas as coisas. E por ele ser o Criador, ele está separado da criação. Deixa eu te ajudar a entender isso. Alguns gregos também acreditavam na época que os deuses e a natureza estavam intimamente conectados.
Por exemplo, há muitas tribos de índios, na verdade os índios, a religiosidade dos índios faz eles acreditarem que os deuses também são a natureza e a natureza são os deuses. Portanto, quando os índios ouvem raios e trovões, eles pensam que algum deus deve estar bravo com eles e que quando chove é um deus da chuva que enviou a chuva. Então os gregos também criam em coisas parecidas. Eles acreditavam que os deuses se misturavam com a natureza e os deuses quem fazia a natureza funcionar e que a natureza, na verdade, eram os deuses em ação. Mas o Deus da Bíblia, criador de todas as coisas, ele está separado da criação. Ele é criador e por ser criador, ele está separado da criação. Deixa eu te ajudar, deixa eu dar um exemplo simples. Você pega o criador do carro, por exemplo, o homem que inventou o primeiro carro. Ele não é um carro. Seria, vamos pegar aqui, deixa eu continuar nesse exemplo. O criador do primeiro carro, que agora eu não sei, nunca pesquisei, é um exemplo que me veio aqui agora. Não é porque houve um homem na história da humanidade que inventou o primeiro carro que nós podemos dizer que esse homem e o carro são um só. Não, o homem, por ele inventou o carro, assim como o ser humano, ao longo da história da humanidade, tem inventado várias coisas. Por exemplo, um dia alguém inventou o celular, mas essa pessoa que inventou o celular, o primeiro protótipo do celular, ele não se tornou um com o celular. Ele não se tornou parte da sua criação. Homem e celular estão totalmente separados. Então assim é o mesmo conceito. E na verdade a nossa história nada mais é do que expressa e aponta também para a realidade da palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus é o Criador, mas é um Criador de tal maneira que ele está separado da criação. Deus não é a criação, Deus não é a natureza, Deus não é as coisas criadas. Deus está separado da criação. Ele criou todas as coisas e ele é independente da criação. De tal maneira que, deixa eu te dar um exemplo que talvez você ainda não se ligou. A palavra de Deus diz que Deus criou todas as coisas que existem em 6 dias. E no 7º ele descansou. A Bíblia diz que no 7º dia, após ter criado todas as coisas, Deus, o Criador, descansou. E mesmo Deus descansando, mesmo Deus tendo parado de trabalhar, de criar, a Bíblia diz que a criação continuou funcionando e houve noite e dia, por exemplo. O sol se pôs, a lua chegou, a noite chegou e mesmo assim Deus estava descansando. Então, diferente de alguns gregos que na época acreditavam, por exemplo, que havia um Deus, que era o Deus que... Eles acreditavam que havia um Deus, eu esqueci o nome dele agora, que era o Deus responsável pelo sol. Então alguns gregos da época acreditavam que quando o sol estava vindo, se colocando, quando o sol nascia, era um Deus que estava arrastando o sol, trazendo o sol e fazendo ele aparecer. Dessa forma, para os gregos, havia um Deus que movimentava o sol, bem como um Deus que movimentava a lua, como um Deus que fazia a chuva cair. E vamos dizer assim, esse fazer é meio que no braço, né? Tanto que havia essa lenda de que esse Deus do sol, ele puxava uma bola de fogo numa carruagem. Então, um exemplo simples para você entender o que eu estou querendo dizer. Se esse Deus decidisse descansar, o sol não iria nascer. Por quê? Porque para o sol nascer, esse Deus teria que puxar a carruagem, teria que puxar essa bola de fogo. Esse é um conceito de um Deus que está intimamente ligado com a criação. Mas o Deus que nós cremos, o Deus que se revela na Bíblia, é o Deus que criou todas as coisas, mas através da sua palavra, através do seu poder, ele deu ordem para a existência de todas as coisas. Foi através da sua palavra, e tão simplesmente da sua palavra. Hebreus diz que pela fé nós cremos que Deus, através da sua palavra, Deus não precisou arregaçar a manga e pôr a mão na massa. Deus simplesmente disse, haja e houve. Deus simplesmente disse que o sol nasça e tenha a sua trajetória e depois vem a lua e tem a sua trajetória. Deus é um Deus que através da sua palavra ordena toda a ordem da criação.
Tudo que existe está no seu devido lugar porque Deus assim o quer. Mas isso não torna Deus intimamente conectado na criação. Então Deus está separado da criação. Uma outra coisa importante para a gente pensar a respeito disso é que, por Deus ser o Criador e nós, como todo o resto da criação, sermos criaturas, nós somos totalmente diferentes de Deus. Para você ter deixa eu usar um exemplo. Assim como um homem, um mero homem, uma mera pessoa, está anos-luz de distância do Sol, e ainda que o ser humano tentasse se aproximar do Sol, ele não poderia, porque não suportaria a proximidade com o Sol, da mesma forma que um mero ser humano está longe do Sol, e é impossível para ele se aproximar do Sol, porque o Sol está infinitamente mais alto, é infinitamente mais poderoso do que um mero ser humano, assim é o Deus Criador de todas as coisas, com toda a sua criação. Deus está ele é infinitamente maior, ele é infinitamente mais poderoso do que a sua criação, de tal forma que a criação não chega, vamos dizer assim, aos pés do Criador. Olha o que Isaías 29:15 diz. Ai daqueles que descem às profundezas para esconder os seus planos do Senhor, que agem nas trevas e pensam, quem é que nos vê? Quem ficará sabendo? Versículo 16. Vocês viram as coisas de cabeça para baixo, como se fosse possível imaginar que o oleiro é igual ao barro. Acaso o objeto formado pode dizer àquele que o formou, ele não me fez? E o vaso poderá dizer ao oleiro, ele não sabe de nada? Olha o que Isaías está dizendo. Isaías está dizendo o seguinte, Isaías está comparando o oleiro, aquele que constrói, que no passado construía o barro, que modelava o barro e fazia o barro, o vaso de barro, do jeito que ele queria. Se ele quisesse fazer torto, ele fazia. Se ele quisesse modelar o vaso quadrado, ele modelava. Se ele quisesse modelar o vaso redondo, ele modelava. Olha a imagem que Isaías está trazendo. Acaso pode o vaso de barro dizer para o oleiro, não foi ele que me fez? Ou ele não sabe de nada? Acaso pode a criação, o que foi criado, virar para o seu Criador e dizer, você não sabe de nada? Ou por que você me fez assim? E aqui Isaías está dizendo para exatamente falar a esse respeito, para virar para nós seres humanos e dizer, por que então que nós, criaturas, ousamos questionar o Criador? E isso, além de combater o fato de nós, criaturas, questionarmos o Criador, ou questionarmos suas intenções, ou julgarmos que Deus não fez da melhor forma possível, isso também mostra a distância em que nós estamos do Criador. Apesar de termos sido criados por Deus, estamos anos-luz de distância de Deus, não chegamos aos pés de Deus, não nos comparamos. Do contrário do que muitos pensam, nós não somos deuses, nós não somos como Deus, nós não somos homodeuses, nós não somos deuses, nós somos criaturas criadas por Deus. Paulo, em Romanos 9:20 também, 20 e 21, vai usar esse exemplo de Isaías, dizendo assim, mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou, por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e o outro para uso de desonra? Paulo aqui relembra o verso de Isaías para dizer para as pessoas da sua época, acaso pode o homem questionar a Deus? Acaso aquilo que foi formado pode dizer para quem o formou, por que você me fez assim? Em outras palavras, nós somos meras criaturas, estamos tão distante de Deus assim como o vaso, a criação está do seu Criador. Acaso pode o celular virar para aquele que o criou e dizer, por que você me fez assim? Ou você não sabe de nada? Da mesma forma, nós como criatura e toda a criação está anos-luz do Criador. Deus está infinitamente mais alto e Ele é infinitamente mais poderoso do que nós, meras
criaturas. E da mesma forma como o vaso de barro, da mesma forma como o celular não pode conhecer a mente daquele que o criou, as suas razões, nós também, a menos que Deus se revele, não temos nenhuma condição de compreender Deus como sendo o Criador. Neemias, no capítulo 9, verso 6, também diz assim: só tu és, ó Senhor, fizeste os céus e os mais altos céus, e tudo que neles há, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que neles existe. Tu deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. Toda a Bíblia, ela vai enfatizar Deus como Criador, e nós, a criação, e principalmente nós, seres humanos, como não tendo condições nenhuma de questionar ou de compreender o Criador, a menos que Ele mesmo se revele, decida se revelar a nós. Segunda coisa, Deus não criou todas as coisas porque tinha alguma necessidade. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo diz. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo. Deus não criou todas as coisas porque ele precisava de algo. Deus não precisava de nada para ser completo. Deus não criou toda a criação em nós, seres humanos, porque ele precisava de alguma coisa, porque ele sentia um vazio dentro dele. Deus não estava na eternidade sentindo um vazio dentro dele, e por causa desse vazio, por causa dessa necessidade que ele tinha, ele pensou, eu vou criar algo para satisfazer, para preencher esse vazio que há dentro de nós. Nós, seres humanos, somos assim. Às vezes sentimos meio que um vazio dentro de nós, sentimos como se algo tivesse faltando em nós, e nós buscamos algo para completar isso. E muitos de nós procura, um romance, um namorado, alguém para casar, procura dinheiro, procura sucesso. Nós, seres humanos, quando sentimos vazio dentro de nós, procuramos alguma coisa para suprir esse vazio, ou essa necessidade, ou essa angústia. Deus não criou todas as coisas porque precisava de algo. Deus não é um Deus, não era um Deus depressivo na eternidade que por necessitar de algo para o completar, Deus não virou na eternidade e disse, nossa, eu preciso de algo para ser feliz, então eu vou criar todas as coisas. Não, o que o apóstolo Paulo está dizendo e o que toda a Bíblia diz é que Deus não criou todas as coisas porque ele sentia uma necessidade, porque ele sentia um vazio, porque ele estava querendo algo, porque ele estava querendo ser feliz e precisava de algo para ser feliz, porque ele queria ser completo. Deus não criou todas as coisas porque precisava de nada. Deus, ele é completo em si mesmo. No Salmo 50, versículo 12, Deus diz assim: se eu tivesse fome, precisaria dizer a você? Pois o mundo é meu e tudo o que nele existe. A Confissão de Fé de Westminster resume assim: Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Ele é todo suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência, não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta a sua glória nelas, por elas e sobre elas. Ele é a única origem de todo ser. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Em outras palavras, se Deus não tivesse criado nada do que existe, ainda assim ele continuaria sendo Deus completo em si mesmo, eterno. Deus criou todas as coisas porque ele simplesmente quis, e não foi porque ele precisava de algo. Se Deus na eternidade tivesse decidido não criar nada, ainda assim ele continuaria sendo Deus, ainda assim ele continuaria sendo completo em si mesmo. Deus não precisava de nada, Deus não criou todas as coisas porque ele precisava de alguma coisa. Deus era desde a eternidade e ele é completo em si mesmo. Ele não necessita de nós, ele não necessita da criação. Tem muitas pessoas que acham que Deus é um Deus
depressivo, que fica procurando na criação e na criatura. Tem muita gente que acha que a gente deve adorar a Deus porque Deus precisa. Deus precisa da nossa adoração, e às vezes a gente cria a imagem de um Deus que é meio que aquela pessoa que gosta de ficar o tempo todo sendo paparicada, o tempo todo sendo elogiada. Deixa eu te dizer, Deus não é assim. A Bíblia diz que Deus, Ele é e sempre será completo em si mesmo. Por isso Ele diz, eu sou. Quando Ele se revelou para Moisés, e nós na igreja estamos lendo o livro de Êxodo, quando Deus se revelou para Moisés, quando Moisés pediu a Deus, diga-me o teu nome, Ele disse, eu sou o que sou, eu sou completo em mim mesmo. Deus é desde a eternidade completo em si mesmo, Ele não precisava de nada. Se Deus nunca tivesse nos criado, ainda assim Ele estaria hoje sendo Deus, sendo um Deus eterno, completo em si mesmo, porque Ele não precisava e não precisa da criatura. Você já deve ter dito ou ouvido aquela frase, nós sem Deus somos nada. Deus sem a gente continua sendo Deus. Nós sem Deus não somos nada. E essa frase, de certa forma, até certo ponto, ela está correta. Porque a Bíblia revela um Deus que não precisa de nós. Não precisa da criação para se sentir ou para ser completo. Ele é o grande eu sou. Ele é completo em si mesmo. Se Ele tivesse decidido nunca criar nada, ainda assim Ele continuaria sendo Deus. Por isso Paulo diz que Ele não é servido por mãos humanas. Ele não precisa das suas criaturas. Ele não precisa do ser humano oferecendo sacrifício. Ele não precisa do ser humano oferecendo, louvando a Ele. Deixa eu te dizer, Deus não precisa que a gente esteja neste momento falando dEle. Deus não precisa que a gente esteja em dias normais, num culto louvando a Ele. Ele não precisa. Nós não nos reunimos como igreja para adorar, ouvir a palavra, orar, porque Deus precisa que a gente esteja fazendo isso. Ele é em si mesmo. Ele não precisa da gente. Na verdade, tudo que nós fazemos em direção a Deus é porque nós, como criaturas, precisamos e somos dependentes do Criador. Mas o Criador, de forma nenhuma, é dependente em algum sentido da sua criação. E o apóstolo Paulo continua dizendo, porque Ele mesmo dá a todos vida, o fôlego e as demais coisas. De um só Ele fez todos os povos para que povoassem toda a terra. Pelo contrário, o apóstolo Paulo diz, ele não precisa da criatura, Ele não precisa que a gente o sirva. Pelo contrário, tudo que nós temos, tudo que existe é Ele quem dá. É Ele mesmo quem dá a todos vida, fôlego e todas as demais coisas. Deus não precisa que a gente dê algo para Ele. Na verdade, tudo que temos, tudo que somos, é Deus que nos dá. Tudo que existe é Deus que nos dá. Se nós temos o pão de cada dia, é Ele quem nos dá. Toda a existência está em Suas mãos e só existe por Ele, para Ele e por meio dEle. Ele criou todas as coisas simplesmente porque Ele quis. Confissão de Fé de Westminster diz assim também, no princípio aprouve a Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para a manifestação da glória do seu eterno poder, sabedoria e bondade, criar ou fazer do nada, no espaço de 6 dias, e tudo muito bom, o mundo e tudo que nele há, visível e invisível. Diz o seguinte, no princípio aprouve a Deus, em outras palavras traduzindo, foi do agrado de Deus ou foi do prazer de Deus. Em outras palavras traduzindo que a Confissão de Fé de Westminster diz, no princípio quando Deus criou todas as coisas, Ele criou porque Ele quis. Por que Deus criou todas as coisas? Porque Ele quis, porque Ele simplesmente quis. Ele simplesmente quis criar e então criou, porque Ele quis e porque Ele podia, tinha o poder para isso, Ele decidiu criar. E é para isso que Ele criou todas as coisas. E Ele criou todas as coisas também para se revelar. Para se revelar. Quando Deus criou todas as coisas, quando Deus criou todo o universo, toda a galáxia, quando Deus criou os seres humanos, principalmente os seres humanos, Ele criou para se revelar. Ele criou todas as coisas para revelar os seus atributos, para revelar o seu caráter, para revelar quem Ele é, para que nós pudéssemos o conhecer. Romanos 1:20 diz assim,
Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido visto claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas. Deus criou todas as coisas porque quis e porque quis se revelar à sua criação. É como se Deus tivesse nos criado para que nós o conhecêssemos. O apóstolo Paulo vai dizer isso. Ele diz isso, versículo 27 de Atos 17. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Nesse discurso, o apóstolo Paulo diz que Deus criou todas as coisas para que nós, seres humanos, a coroa da sua criação, a sua criação especial, pudesse conhecê-lo, pudesse procurá-lo, pudesse tateando. O que é tateando? Você já saiu no escuro procurando o caminho, encostando assim, procurando o caminho? Isso é tatear. Deus criou todas as coisas, e principalmente nós, seres humanos, para que nós, como que tateando, pudéssemos procurá-lo. E quem sabe achá-lo. E aí Paulo diz assim, porque afinal de contas, ele não está longe de nós. Uma vez, brincando de pique-esconde com um primo meu, eu me escondia e ele ficava me procurando. Depois que ele me achava, eu deixava ele me achar, na verdade, né? Ele se escondia. E aí eu brincando com ele, saía pela casa da minha mãe gritando, cadê o Bernardo? E aí, lá de onde ele estava escondido, ele gritava assim, tô aqui. Então ele escondia, quando eu começava a procurar, quando eu começava a dizer assim, brincando com ele, cadê o Bernardo? Lá de onde ele estava, ele dizia assim, tô aqui. Em outras palavras, era fácil eu achar ele. Deixa eu te dizer, nesse dia eu entendi basicamente o que o apóstolo Paulo disse aqui. Quando Deus criou todas as coisas, e aparentemente, e principalmente por ser o Criador, e como eu já disse aqui anteriormente, ele está acima de toda criatura, mesmo ele sendo o Criador, estando acima de todas as coisas. Ele criou todas as coisas para que nós, seres humanos, o procurássemos. De forma que ele não se esconde, de forma que, apesar de estar distante de nós, ele não permanece no aspecto de impedir que nós nos relacionemos com ele. Pelo contrário, ele é um Deus que se deixa encontrar. Ele é um Deus que quer ser encontrado. Ele é um Deus que quer que nós o procuremos. E se nós o procurarmos, como Paulo disse aqui, ele com certeza, de onde ele está, ele vai dizer, eu estou aqui, e ele vai abrir o caminho, e é isso que ele tem feito na história da humanidade. Ele está nos conduzindo e nos permitindo conhecê-lo cada dia mais. Mais uma vez citando a fé Catecismo de Westminster, Confissão de Fé. Portanto, Deus o Criador, por ser o Criador, e por ter nos criado para procurá-lo, para conhecê-lo, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. E o último aspecto de Deus que eu quero abordar. No versículo 24, o apóstolo Paulo diz, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, e Paulo acrescenta dizendo assim, é o Senhor do céu e da terra. Depois no versículo 26, Paulo diz assim, de um só Adão fez todos os povos, para que povoassem toda a terra. Olha o detalhe. Tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. É exatamente por ser o Criador de todas as coisas que ele também é soberano sobre todas as coisas. É exatamente por ser o Criador, ele também tem o controle sobre todas as coisas. Deus, por ser o Criador, tem o controle sobre toda a existência. O apóstolo Paulo diz aqui em Atos 17 que ele é o Senhor, ele é o dono, ele é o Senhor sobre todas as coisas. E ele determinou os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos onde cada povo deveria habitar. Nós somos brasileiros. E se você pega o mapa do mundo, você identifica onde o Brasil está e especificamente onde é o seu estado, especificamente onde é a sua cidade. O que a palavra de Deus está dizendo é que quem determina todas essas coisas
é o próprio Deus. Ele tem controle, ele é soberano sobre toda a criação, sobre todas as coisas. Nada em toda a existência, nada em toda a galáxia, nada da geografia, da física, da biologia, da química, nada da existência foge ao controle soberano de Deus. Por ser o Criador, ele tem domínio, ele tem controle, ele controla todas as coisas. Nada acontece nessa vida fora do seu conhecimento, fora do seu controle. Jesus disse que nem mesmo uma folha cai de uma árvore sem que ele saiba, sem que ele tenha o controle, o domínio sobre isso. Nada pode surpreendê-lo. Nós, seres humanos, não surpreendemos a Deus. Nem o diabo, que muitos acham que é um outro Deus que combate com Deus. Você já viu aquelas imagens de Deus, o diabo numa queda de braço? Isso é falso. O diabo é uma mera criatura de Deus também, que se rebelou contra o Criador e que não tem forças para chegar diante de Deus. Na verdade, toda a ação do diabo na existência também está sob o controle de Deus, e a história de Jó é a melhor história que ilustra essa questão. Até mesmo para o diabo fazer o que ele faz, matar, roubar e destruir, ele faz isso debaixo do controle de Deus. Só faz porque Deus assim o permite. E nada, nem o passado, nem o presente, e muito menos o futuro, engana a Deus. Nada, nenhum acontecimento. Por isso que o apóstolo Paulo termina dizendo: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Não tem como existir nada nessa vida. Nada nessa vida e na existência se move. Nós sabemos que o sistema solar, ele tem toda ali a sua rotação, ali o seu movimentar. E o que a Bíblia está dizendo é que nada na existência vive, se move ou existe à parte do Criador, que dá vida e concede todas as coisas a toda a criação. E eu quero finalizar com o texto de Colossenses capítulo 1. Colossenses, uma carta do apóstolo Paulo, capítulo 1. Colossenses capítulo 1, vou ler dos versos 15 a 20. Colossenses 1, 15 a 20. Falando de Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele, em Jesus Cristo, habitasse toda a plenitude. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Hoje é 4 de abril, domingo de Páscoa, onde nós comemoramos na Semana Santa a ressurreição de Jesus. Na sexta, na verdade, nós comemoramos a sexta-feira de Páscoa, e hoje, domingo, nós comemoramos o domingo da ressurreição. O dia em que Jesus Cristo, após ter sido morto, ao terceiro dia, ressuscitou. E o que falar? Talvez você poderia me dizer: Lucas, talvez num domingo da ressurreição você deveria estar falando sobre a ressurreição de Jesus, e não sobre os atributos de Deus, e não sobre o Criador, não sobre Deus ser soberano. Mas deixa eu te dizer, por que você acha que eu acabo de ler Colossenses capítulo 1? Porque Colossenses capítulo 1, falando a respeito de Jesus Cristo, aquele que há 2000 anos atrás, há quase 2000 anos atrás, morreu na sexta-feira da paixão e ressuscitou no domingo de Páscoa. Paulo diz em Colossenses 1, o mesmo que falou a respeito do Deus Criador em Atos 17. Paulo diz que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. É o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus
e na terra. As coisas visíveis e invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que Jesus Cristo, aquele que há quase 2000 anos atrás, aquele que há 2021 anos atrás nasceu, encarnou nessa terra no ventre da Virgem Maria. Aquele Jesus que andou, que viveu por 33 anos na terra, aquele que na sexta-feira da paixão foi entregue a Pôncio Pilatos, aos romanos e morto, crucificado na cruz do Calvário. Aquele que no terceiro dia, no domingo de Páscoa, ressuscitou dentre os mortos. Ressuscitou dentre os mortos. Quando as mulheres chegaram no túmulo, o anjo disse: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vivo está? Ele não está mais aqui, mas ele ressuscitou. Aquele Jesus que hoje todas as igrejas cristãs estão comemorando a sua ressurreição. O que ele tem a ver com Deus Criador? Ele é a encarnação do Deus Criador. E Paulo diz aqui nesse cântico que ele é a expressão exata do Deus invisível. Que é esse Deus que nós falamos até agora, que é o Criador de todas as coisas, que é soberano sobre todas as coisas, que determinou todas as coisas, que nada sai do seu controle. O apóstolo Paulo diz que esse Deus se revelou em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a revelação perfeita desse Deus Criador. Em outras palavras, aquele que é o Criador de todas as coisas. Aquele que sustenta toda a existência, que tudo está sob o seu controle soberano. Aquele que nem uma folha da árvore cai sem o seu consentimento. Aquele que está acima de toda a criação. Aquele que é incomparável em glória e poder de toda a criação. Ele se esvaziou, ele encarnou-se, ele se fez ser humano. Ele, há 2000 anos atrás, deixou a sua glória nos céus, se fez homem como um de nós, assumiu a natureza humana em todos os aspectos, com exceção de um. Ele nunca pecou, viveu entre nós e demonstrou com a sua vida, de fato, ser a expressão e a encarnação do Deus Criador de todas as coisas. Porque você acha que ele podia curar os cegos e os leprosos, levantar paralíticos? Porque você acha que ele podia andar sobre as águas, sobre a criação, sobre o mar, porque ele é quem criou? Porque você acha que ele poderia multiplicar 5 pães e 2 peixes e alimentar mais de 5.000 pessoas? Porque você acha que ele podia repreender os ventos e acalmar o mar, acalmar as tempestades da vida? Porque você acha que ele ressuscitou pessoas, como no exemplo de Lázaro, mesmo estando há 4 dias morto? Porque você acha que ele podia devolver a vida àqueles que morreram? Porque você acha que no dia em que ele foi morto, a palavra de Deus diz que muitas pessoas ressuscitaram, saíram dos túmulos e foram vistas por milhares de pessoas? Porque aquele Jesus Cristo que esteve nessa terra há mais de 2000 anos atrás era a encarnação do Deus Criador, daquele que por meio de quem tudo subsiste. Leia, assim que finalizar, leia degustando cada verso de Colossenses capítulo 1. E o apóstolo Paulo diz: tudo existe por meio de Jesus. Quando Romanos 8 diz que por ele, para ele, por meio dele, todas as coisas foram criadas, estava falando do Senhor Jesus. E o último detalhe, o que Paulo está dizendo, em concordância com toda a teologia bíblica, é que Jesus é aquele por meio de quem e para quem, e é o responsável por ter criado todas as coisas lá no princípio, lá no Gênesis. Foi ele é aquele responsável por todas as coisas. E não só no princípio, mas a Bíblia também diz que o motivo pelo qual ele morreu e ressuscitou no domingo de Páscoa é porque ele também é o responsável por restaurar e recriar todas as coisas. Nós sabemos, e não é o assunto hoje, mas nós sabemos que o pecado, lá de Gênesis 3, quebrou toda a criação.
a criação, toda a existência foi amaldiçoada por causa do pecado do ser humano. Porque o ser humano rejeitou o seu Criador, virou as costas para o seu Criador. Toda a criação, toda a existência foi amaldiçoada, foi quebrada. As coisas não são como Deus, como Jesus as criou para ser. Mas foi exatamente por causa disso que ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Porque a Bíblia nos revela que ele há de voltar. E a sua morte e ressurreição deu início à restauração de todas as coisas. Então, Jesus é aquele que criou todas as coisas no início. Mas também é aquele que prometeu que ainda voltará para julgar a humanidade pecadora. E, na verdade, estabelecer, como Apocalipse termina, novos céus e nova terra. E a pregação do Evangelho, a mensagem do Evangelho é um apelo, é um convite a você que ouve, para que você creia em Jesus Cristo, creia naquele que morreu na sexta-feira da paixão, mas que ressuscitou ao terceiro dia. E se você ler Atos 17, o apóstolo Paulo termina falando a respeito da ressurreição, dizendo que o fato de Jesus Cristo ter ressuscitado é a prova de que Deus é um Deus criador. E que esse Deus criador encarnou na pessoa de Jesus Cristo. Porque ao ressuscitar, ele venceu a morte, o pecado, o diabo, e por causa da sua morte e ressurreição, ele recebeu autoridade sobre todas as coisas e há de restaurar, no fim da história, todas as coisas. Que você possa crer na mensagem do Evangelho, que você possa crer em Jesus Cristo como Deus Criador, como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Aquele que não só criou todas as coisas lá no início, mas também há de restaurar todas as coisas e recriar, e de uma maneira muito melhor do que foi lá no princípio. E que você possa se tornar parte do povo, das pessoas, do grupo de pessoas chamado igreja, que aguardam a sua volta, para ver com seus próprios olhos aquele que nós ainda não podemos ver face a face ele, e viver eternamente ao seu lado, no novos céus e nova terra que João viu lá no fim de Apocalipse. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por este momento, e a minha oração é para que o Teu Espírito possa ter trabalhado e possa agir. Que o Senhor possa, Senhor, suprir a minha falha, que o Senhor possa suprir a minha fraqueza, que o Senhor possa, mesmo eu não tendo sido talvez claro, que o Senhor possa superar a minha fraqueza e que o Senhor possa agir e trabalhar no mais íntimo do coração dessa pessoa. Que o Senhor Espírito Santo possa testificar o coração dessa pessoa. Que o Deus Criador de todas as coisas é aquele que encarnou, aquele que morreu na sexta-feira da paixão, mas que ressuscitou. Aquele que nós comemoramos neste domingo, que ressuscitou após ter estado morto. E ressuscitou, não só para provar que de fato era o Deus Criador e soberano encarnado como pessoa, como ser humano, mas também é aquele que há de julgar os vivos e os mortos no fim dos tempos. E há de restaurar toda a criação. E há de estabelecer, como João viu no Apocalipse, novos céus e nova terra. Minha oração é para que todo aquele que está ouvindo possa crer na maravilhosa notícia do Evangelho e possa fazer-se tornar parte daqueles que creem nessa verdade e aguardam ansiosos a volta do Deus Criador revelado em Cristo Jesus. Deus te abençoe.